Olá, eu sou o Fábio Tavares e hoje eu vim dar 4 dicas para evitar faltas no seu consultório, tá? Na sua clínica odontológica. E você sabe que falta é igual a tempo e tempo é igual a dinheiro, então é muito importante que você faça essa gestão aí de faltas de presença no seu consultório, tá? Primeira dica, comprometimento. Fábio, o que tem a ver esse comprometimento? Vamos lá, eu vou falar 2 experimentos aqui que embasam o que eu vou te mostrar, que é o script que você tem que usar, que a sua recepcionista tem que usar para evitar a falta. Mas eu preciso que você entenda, senão não faz sentido você usar um script que você não entende, que você não sabe o que é. Seguinte, pesquisa lá na praia de Nova York. Pesquisadores lá jogam uma toalha lá na praia, né, e a 1,5 metro de outra pessoa. Tá lá escutando uma música, com equipamento ali de música, sai, vai na água, vem um outro pesquisador fingindo-se que é um ladrão e rouba ali o equipamento ali de música. Praticamente não, desculpa, ninguém abordou nessa pesquisa, ninguém abordou esse ladrão e foi intervir com aquilo. Por qualquer motivo que você deva imaginar, e olha, eu vou abordar um ladrão, está roubando alguma coisa, furtando alguma coisa, eu não vou fazer. Diferente da segunda fase da pesquisa, onde também o pesquisador colocou a toalha a 1,5 metro de outra pessoa, ficou ali escutando por um tempo a música dele e ao sair na água ele falou, por gentileza, você poderia aqui olhar o meu equipamento que eu vou na água? Nesse caso, 19 de 20 tentativas, quando o suposto ladrão veio pegar, imediatamente a pessoa reagiu, né, e não evitou aquele roubo. 19 em 20. Poxa, mas não era o mesmo ladrão, as mesmas características, os mesmos riscos? Sim, por que não fizeram antes e agora fizeram? Por conta do comprometimento, ou seja, quando você acorda alguma coisa com alguém, isso, as pessoas, o cérebro, inclusive, tende a ser coerente, né? Tende a ser consistente. Então, se eu combinei algo, eu tento cumprir algo, tá? Ok, deixa essa primeira parte. Segunda parte que envolve aqui o escrito, e aí o script, né? É o seguinte, quando eu me comprometo mentalmente apenas, isso inclusive é uma pesquisa, não vou entrar em detalhes, mas é uma pesquisa, eu me comprometo com alguma coisa mentalmente, eu tenho uma reação e um poder de ação. Quando eu me comprometo escrevendo alguma coisa, por exemplo, escrevendo e depois eu posso apagar aquilo, já é um nível maior. Quando eu escrevo aquilo e não posso apagar, é um nível maior ainda. Quando eu escrevo e não posso apagar e aquilo é público, você tem uma tendência, e as pessoas todas têm uma tendência a ser muito mais coerentes nessa situação onde envolveu algo que não se pode, entre aspas, que está escrito e que é público. Legal, Fábio. Então, sem entrar em tantos detalhes dessa pesquisa, o que eu estou querendo te dizer? Vamos juntar os 2 cenários. Se você cria um script é um texto, tá? Um processo, um padrão, um passo a passo que você tem que fazer. Se você cria lá um texto onde a sua equipe, ao fazer o agendamento, ela vai enviar para a pessoa esse texto, mas Fábio, como assim enviar texto? Deixa eu te explicar. Boa parte dos agendamentos hoje em dia, eles já acontecem via plataformas digitais. Isso é uma tendência que está acontecendo e daqui a pouco vai ser quase 100%. Inclusive, você deve saber que se a sua secretária tenta entrar em contato com alguém, muitas vezes a pessoa diz, não tem como você me mandar um WhatsApp, né, porque eu estou trabalhando, não posso falar. Então, isso é uma tendência, né? No nosso caso e em muitos casos, a maior parte dos agendamentos já acontecem nas plataformas digitais. E aí você coloca um script, tá? E nesse script você deixa uma pergunta e essa pergunta é feita no final desse script, no texto, porque também já está provado que quando você deixa uma pergunta no meio de um texto, ela tem menos efeito do que você deixar essa pergunta no final de um texto. E basicamente essa pergunta no final vai ser algo em torno, dentro desse script, essa pergunta vai ser um script super simples, tá, gente? Não pensa que é nada mirabolante, não. Vai ser o seguinte, se você mudar os seus planos, né, você pode nos avisar com antecedência? Né? A gente inclui nesse script outras questões que envolvem outros gatilhos mentais, como prova social. Por exemplo, nosso consultório tem uma agenda lotada, tem uma lista de espera enorme, então se você mudar os seus planos, você pode nos avisar? Então, quando essa pessoa responde para você, até porque você deixou uma pergunta aberta e ela tem que responder, e ela tem uma tendência a responder, dificilmente,
por você estar utilizando um gatilho mental muito forte, que é o do comprometimento e coerência, essa pessoa não vai te avisar ou vai faltar lá no seu agendamento. Então, a primeira dica é essa. Poxa, Fábio, mas eu não sei fazer exatamente um script, mesmo que seja simples. Cara, me manda um alô, me manda hashtag falta e eu te mando um script pronto aqui que a sua secretária deve fazer no final, tá bom? Manda para o meu WhatsApp. Segunda dica, confirmação. A confirmação é importante porque é como se fosse ali a última barreira para você limitar e ter o problema de faltas ou não. Nós utilizávamos, e muita gente utilizava, a questão da confirmação e automático. E tudo que é automatizado é uma maravilha e deve ser usado, tá? Ocorre que o automatizado, ele acontece, né, e acontecia e acontece ainda via SMS. Então, você manda lá a mensagem para a pessoa, que é tudo programável. Você pode mandar a mensagem com 3 dias antes, o dia anterior e etc. E a pessoa confirmando, ok, estarei na consulta, confirmado, sim, imediatamente vem para o seu sistema, né, e fica lá em verde confirmado. Então, aquela pessoa está confirmada, você não precisa entrar em contato com ela já está confirmada, tá? Só que o que a gente percebe que nós estamos numa transição, tá? Que transição é essa? As pessoas estão deixando de ver SMS, que era a única forma de mensagem, e elas estão praticamente todas concentradas no WhatsApp. E aí, neste atual momento, a gente entende, usa isso como estratégia, a gente entrou também com uma estratégia manual, que é o quê? É mandar lá o script via WhatsApp de confirmação. Então, além da SMS em automático que a gente vê caindo o retorno disso, a gente entra então com uma transição que é manual. Poxa, Fábio, mas eu vou fazer manual? Olha, não tem jeito. Nesse caso, o WhatsApp é uma plataforma fechada que proíbe qualquer vínculo de outro sistema junto ao WhatsApp. Não tem jeito. Então, a gente utiliza e estamos vivendo essa transição. O terceiro e o quarto ponto não são específicos, né? Não são técnicas específicas, mas para mim, e não tenho dúvida ainda nos testes que a gente faz no Brasil inteiro, com colegas aí no Brasil inteiro, que geram muito resultado. Cultura e consequência. A pergunta é simples, você falta sem avisar o seu paciente? Você atrasa o tempo inteiro com o seu paciente? Provavelmente o comprometimento dele vai ser menor com você. Agora, se você é muito rígido nisso, usando muito de respeito, cumprindo o horário, né, com o seu paciente, você cria uma cultura e criando essa cultura, o comprometimento dele é mais forte com aquela cultura onde naquele local não se tem faltas, não se tem atrasos, assim por diante. A outra questão é a consequência, né? Você utiliza algum tipo de consequência? Eu julgo muito importante as consequências. Aliás, dentro do seu dia a dia tem consequências o tempo inteiro. Se você não toma café, tem uma consequência. Possivelmente você vai sentir fome, dor de cabeça. Se você agride alguém, você vai ter uma consequência. Tudo na vida tem consequência. Então, a gente usa muito a questão da consequência. O que é? Nossa agenda é lotada, tá? Então, para a pessoa que agendou, ela já tem que agendar com uma data bem futura, tá? Isso causa escassez. E escassez gera muito valor para o seu produto, ou seja, não é fácil ter aquele, tá caindo a caneta da minha mão aqui, não é fácil ter aquele produto. Isso é bom para o seu negócio, desde que seja num limite, óbvio. E o que a gente faz? A gente gera consequência. Se uma pessoa falta, eu vou colocar essa pessoa depois de todas as outras que eu tenho para agendar. Significa que propositadamente eu estou jogando ela mais para frente ainda. E é injusto fazer isso? No meu entender, não é injusto fazer isso. Uma pessoa que já teve um agendamento e que falta, ela tem mais prioridade comigo do que uma pessoa que quer fazer o tratamento dela, que vai entrar ou que já está fazendo o tratamento, na minha opinião, não. Então, sem ela saber, porque isso não precisa ser diretamente falado em questão de consciente, mas a gente gera uma consequência. Inconscientemente, ela percebe claramente que quando ela falta, isso gera consequências para ela que não são muito interessantes, como tudo na vida, a lei da ação e reação. Esse é o terceiro. E o quarto é a autoridade. As pessoas tendem a seguir autoridades e as pessoas tendem a ser mais comprometidas ou falhar menos com autoridades, é natural isso. Por exemplo, se eu vou marcar alguma coisa, um passeio, um jantar, uma visita, qualquer coisa que seja com um amigo, com um vizinho, com um primo, etc.,
provavelmente eu me cobre menos nesse comprometimento e consistência, ou as pessoas, não falando de mim, as pessoas se cobrem menos do que se ela tivesse marcado com uma celebridade, com um ator, com o presidente da República. Talvez seja mais fácil para mim cancelar alguma coisa com meu vizinho do que cancelar um acordo de um jantar com o presidente da República. É só um exemplo. Então as pessoas tendem a seguir autoridades. Mas sabe, o que tem a ver a autoridade comigo? Tem a ver que se você quiser ser uma autoridade, você consegue ser em curtíssimo espaço de tempo. Antigamente a autoridade você tinha que escrever um livro, né? Você tinha que ser alguma coisa demais para ser uma autoridade. Hoje não. Se você utilizar as plataformas digitais, você está num ambiente que é público e você está num ambiente que envolve milhares e milhares de pessoas. E, portanto, ainda assim, se você dá dicas nessas plataformas digitais, se você se conecta com o seu público, você é visto como autoridade e as pessoas tendem, né, a se comprometer mais e ser mais coerente com autoridades. Então, essas são 4 dicas aí que com certeza absoluta, se você usar, vão praticamente eliminar o problema de faltas dentro do seu consultório. Vai acontecer? Óbvio que vai acontecer, mas numa quantidade que não te impacta em nada, tá? Então basicamente é isso. Se você precisar de alguma ajuda, embora seja super simples, tá? Mas uma ajuda no script, manda lá para mim, #falta, eu te mando um scriptzinho para te ajudar. E no mais é isso. Se você quer receber mais dicas, manda a palavra lista VIP aí para o nosso WhatsApp oficial e aí você fica sempre atualizado. Não deixe de cadastrar o seu e-mail no nosso site, que é o tavaresfabio.com.br. E por último, com muitos pedidos, a gente foi um sucesso aí em setembro de 2016. Em março vem o próximo Workshop Nacional de Odontologia, tá? Se você tem dúvidas, entra lá no nosso site, na aba depoimentos e veja o resultado que teve. Então não fique fora. O mínimo que a gente se compromete é transformar a sua vida, o seu negócio, o seu consultório. Então é isso, você se inscreve em euemeunegócio.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo.